Graça e paz, meus irmãos. Mais um vídeo aí para o nosso canal. Faz alguns dias, né, que a gente não posta aí um novo vídeo. Mas hoje, sábado, né, um Shabat aí, um sábado de paz a todos. Estamos aqui na chácara, no nosso estúdio natural. E você que não conhece o nosso canal, eu sou o pastor Ederson Silva, aqui da cidade de Londrina. Sempre gravando um vídeo aí de reflexão, de ensinamento a todos que desejam aprender um pouco mais das Escrituras Sagradas. Você que não é do nosso canal aí, está pela primeira vez, né? Clicando aí nesse vídeo, eu convido você a se inscrever no nosso canal, a curtir e compartilhar, para que essas mensagens cheguem aos corações sedentos. Aqueles que desejam também ouvir um pouco mais das Escrituras Sagradas. No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de uma passagem bem conhecida que está escrita lá em 2 Samuel, capítulo de número 5, versículo de número 8. Digo conhecida porque essa passagem fala a respeito do dia que Davi conquistou os territórios dos jebuseus, ou por que não dizer, o dia em que Davi conquistou a terra de Jerusalém. Para quem não sabe, a terra dos jebuseus mais tarde se tornou Jerusalém, aonde o próprio Deus, o Eterno, decidiu que o templo fosse construído, o lugar da adoração para os judeus. Agora vamos para a palavra, né? Vamos refletir hoje um pouco nesta passagem. A gente sabe que em 2 Samuel, capítulo 5, Davi já havia conquistado vários territórios. Davi, aquele a quem Deus o escolheu, e o próprio Deus disse que achou a Davi, o homem segundo o seu coração. A gente sabe que isso sucedeu no período da monarquia, um período a qual Deus não estabeleceu para a nação de Israel, visto que o período da monarquia foi uma decisão própria do homem, quando Israel passou a invejar todas as nações vizinhas, observando que cada nação tinha um rei. E lá no capítulo de número 8 de 1 Samuel, o povo procurou Samuel, que era profeta, que era juiz e também sacerdote, e disse a Samuel que Samuel viesse a ungir um rei para que esse homem reinasse sobre eles. Mas o que Israel não sabia naquele período é que o rei de Israel não era humano. O rei de Israel era o próprio Deus. Então Israel comete um dos piores erros que aquela nação deveria cometer, né? Um erro gravíssimo. Trocaram o governo teocrático de Deus pela monarquia, isso é, deixaram o governo de Deus para viver um governo humano regido pela monarquia. O primeiro rei nós já sabemos, Saul, que foi rejeitado por Deus pela sua desobediência. Todas as vezes que o Eterno falava com Saul, Saul dava mais ouvidos ao povo, aos seus capitães, aos seus conselheiros do que a voz do Eterno. E por isso Deus decidiu passar o seu reinado, rejeitar a Saul, e ali Deus ordena no capítulo 17 de 1 Samuel que Davi fosse ungido a rei de Israel. Nós sabemos que o período em que Davi foi ungido, Saul ainda era rei. Saul ainda governava sobre a nação de Israel. É verdade que, mesmo Davi sendo ungido a rei de Israel, Davi teve que esperar por vários anos, né? Aproximadamente quase 14 anos. Nesse período, Davi ele recebe mais duas unções, né? A primeira unção foi na casa de Jessé, seu pai. Depois ele reina em Gibeão, né? Ele acaba recebendo uma segunda unção. E então, depois de 7 anos, lá com 37 anos aproximadamente, ali naquele período,
ele é ungido rei de Israel. Então, esse período aí dos 17 anos até os 37, ele passa por um processo, de amadurecimento, né, de crescimento. Ele deixa de ser aquele jovem que foi ungido na casa de seu pai, diante de seus irmãos, e passa a ser perseguido por Saul depois da vitória sobre Golias, né? E a gente sabe que esse período foi um período de amadurecimento para o rei Davi. Mas quando chegamos no capítulo 5 de 2 Samuel, Davi já havia conquistado o trono, Davi já reinava e agora mais uma vez estava prestes a conquistar os territórios dos jebuseus. E no versículo 8 a Bíblia diz que Davi dá uma ordem aos seus soldados que quando eles invadissem a terra dos jebuseus, os territórios dos jebuseus, que eles entrassem pelo canal dos cegos. Em algumas versões diz um túnel, ou a fonte, ou as fontes de água que ali estava no território dos jebuseus. E a ordem de Davi no verso 8 do capítulo 5 é que Davi, quando entrasse com os seus soldados, e os seus soldados assim o fizessem, para que todos os cegos e coxos e mancos que ali viviam naquele território fossem eliminados por Davi e também pelos seus soldados. Davi diz assim: aquele que entrar pelo canal, pelo túnel, pelas fontes dos jebuseus, que vocês venham eliminar todos os cegos, todos os coxos, a qual a alma de Davi menospreza. Em algumas versões diz assim: a qual a alma de Davi odeia. A gente sabe que Davi foi perseguido, e quando ele estava sendo perseguido por Saul, uma das problemáticas que Davi enfrenta nessa perseguição é que os cegos daquele território os amaldiçoou. Davi foi amaldiçoado pelos aleijados, pelos cegos, e agora, quando ele está prestes a reinar sobre o território de Jerusalém, ele dá uma ordem para que os cegos e os coxos fossem eliminados e fossem exterminados daquele território. E o texto diz que a alma de Davi odiava aqueles cegos, aqueles coxos. E a gente sabe que dentro da lei de Moisés, um portador de deficiência, como os cegos, os aleijados, eles eram tidos como alguém que estava debaixo de uma maldição, pois Deus visitava a maldade do pai e da mãe nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então, alguém que nascia com uma deformidade, alguém que nascia cego ou coxo, era tido como alguém amaldiçoado na lei de Moisés. Então, a Bíblia diz que quando os soldados recebem a ordem, havia até uma premiação. Em algumas versões da Bíblia diz que Davi, além de odiar os cegos e os coxos, Davi também promoveria a capitão do seu exército, aquele que exterminasse mais cego e mais coxo. E por isso se diz o verso de número 8, nem cego e nem coxo entrará nessa casa. Quando Davi conquista o território dos jebuseus, ele manda fazer uma placa bem grande e manda anunciar ali, pronunciar, escrever naquela placa na frente do seu palácio que nem cego e nem coxo entraria naquela casa. Então havia uma placa colocada na porta do palácio, a qual essa pronúncia estava escrita nesta placa: nem cego nem coxo entrará nesta casa. A gente sabe que depois de 2 anos que Davi está com seu reinado em paz, ele se lembra de Jonatã, filho de Saul, e ele decide honrar a promessa que ele fez a Jonatã. Ele decide cumprir a promessa de aliança a qual foi feita com seu amigo Jonatã, que era filho de Saul, que o protegeu no período da perseguição de Saul. E quando ele se lembra de Jonatã, ele convida um dos servos de Saul, ainda vivo, a entrar diante da sua presença. E ele pergunta a um dos servos de Saul, que era Ziba, se ainda restava alguém da casa de Saul, a qual ele pudesse usar de bondade, de misericórdia, de compaixão.
E a Bíblia diz que Ziba fala a Davi que ainda restava um, mas esse a qual restava da casa de Saul era filho de Jonatã, seu amigo, Mefibosete. Estava em Lodebar, na casa de Maquir, porém era coxo, aleijado de ambos os pés. Davi mandou buscar, você conhece a história, 2 Samuel capítulo 9, e quando Mefibosete está na frente do palácio, que ele olha para aquela placa escrito nem cego, nem coxo, nem manco, nem aleijado entrará nessa casa, o coração de Mefibosete, quem sabe naquele momento, dispara, o medo de morrer. Certamente Mefibosete deve ter pensado, Davi me trouxe aqui para me matar, eu sou o único descendente de Saul, de Jonatã ainda vivo. Mas o que ele não sabia é que Davi ia colocar Mefibosete na mesa. O que Mefibosete não sabia é que Davi estava preparando para ele, o rei estava preparando para ele um lugar na mesa para que ele pudesse comer pão com Davi, com o rei, todos os dias da sua vida. É bem verdade que a história bíblica diz que Davi arrancou a placa, porque aquela placa trazia, de certa forma, uma ofensa a Mefibosete, que havia ficado aleijado quando o seu pai e seu avô foi à guerra, e chega a notícia que Saul havia morrido, e o pai de Mefibosete, que era Meribaal, havia também morrido no campo de batalha. E a notícia da guerra, da morte de seu avô, chocou o povo de Israel de tal forma que no meio do campo de batalha, sua ama, vamos dizer assim, a serva de Saul que cuidava de Meribaal, de Mefibosete, pegou aquele menino e saiu correndo com 5 anos no colo, e ele caiu e quebrou os seus pés, os seus tornozelos, e Mefibosete se tornou aleijado. Depois da batalha, Mefibosete foi levado a Lodebar, e ali ele ficou por mais ou menos quase 25 anos. Mas um dia o rei mandou buscá-lo. Eu quero encerrar esta mensagem dizendo, às vezes o homem coloca algumas placas para denominar a nossa vida, a nossa história. Quantas placas são colocadas pelo homem, quantos rótulos são colocados, muitas das vezes para nos diminuir, para nos entristecer, para nos afrontar. Muitas pessoas têm colocado rótulos, placas, para menosprezar, para humilhar, para também, muitas das vezes, nos afastar do palácio, daquilo que o rei tem para a nossa vida. Mas Davi entendeu que para que Mefibosete se colocasse na mesa, para que Mefibosete se assentasse com ele, melhor dizendo, na mesa, era necessário arrancar a placa. E essa reflexão de hoje é para você. O rei mandou tirar a placa, o rei mandou tirar o rótulo, e há um lugar para você na mesa, porque o rei entende que você precisa estar com ele à mesa. Deus vos abençoe, graça e paz, que o rei venha tirar a placa, os rótulos, e que você venha se sentir, melhor dizendo, incluído na mesa do rei, porque é o lugar que Deus escolheu para que você estivesse. Deus abençoe, graça e paz, fique com Deus, até o próximo vídeo.